Me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abriu o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. 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 Já está na hora, já passou da hora, né? Começamos aqui. A gente já começou, então. Sejam bem-vindos todos. Shalom. A graça e a paz do Senhor seja com você, seja com cada um de nós. Amém? Vamos ficar em pé, então. Vamos começar esse culto, que é um culto mais que especial, né? Esse culto ele se destaca dentre os cultos, né? Porque é um culto de ceia. E quem tem o entendimento do que significa esse momento do corpo de Cristo, né? Sabe o quanto é gratificante, o quanto somos abençoados de podermos participar desse momento. Tem alguém aqui grato por poder participar desse momento? Amém. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Amém? O Santo de Israel, ele está aqui. Amém. O Santo. Aleluia. Santo. 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 Santo é o Senhor. Vai falando com ele. Já vai dando as boas-vindas. Que alegria, que honra estarmos na tua presença. Senhor, Santo, 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 glorioso, maravilhoso. Temos que te agradecer, Senhor, por tudo, Pai. Transmitir para este lugar. Seja falando conosco. Vai com a tua presença, Pai. É o que é mais importante, Pai. Fala conosco, Pai. Nos abençoe nessa manhã. Com a palavra que veio direto de ti para nós. Em nome de Jesus. Só vai declarando. Obrigada. Jesus, então, toda a glória seja dada a ti, Pai. Maravilhoso, poderoso, nosso Redentor, nosso Salvador, Senhor Jesus. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar. Todos os versos e canções que eu conseguir cantar, todas as vezes quebrantado, só quero
Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo, santo. Só tu és santo, santo, santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Oh, oh, oh. Aleluia, Jesus. Só tu és santo, Senhor. Adore a santidade do Senhor nessa noite. Queremos te adorar, Senhor. Agradecer o teu nome. Agradecemos o teu nome. Receba a nossa adoração, Senhor, nessa noite. Suba agora o nosso ar, a tua presença, Senhor. Aleluia, aleluia. A palavra de Deus no livro de João, no Evangelho de João 3:16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. E é esse sangue que nos purifica, esse sangue que nos santifica, esse sangue que nos faz parecidos com Ele. Amém? E nós temos que, hoje, Deus marcou um encontro conosco aqui. Amém. Tu foi convidado, tu foi primeiro amado, né? E que bom que tu aceitou o convite de estar aqui. Amém. De louvar, de adorar o Senhor. Amém? Eu não sei como tu entrou aqui, né? Mas eu sei que tu vai sair daqui diferente. Amém? Amém. Mais completo, mais satisfeito, né? Mais cheio de presença de Deus. Vamos orar, vamos nos consagrar para esse tempo. Vamos nos dedicar, né? A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Grande Rei. O Rei da minha vida, o Rei da nossa vida, o Rei da igreja. Teu shalom, Senhor, é sentido neste lugar. A plenitude do Senhor. Espírito Santo de Deus, tu tens liberdade para ministrar sobre nós. Nós te convidamos a estar neste lugar. Que os teus anjos, Senhor, estejam levando as palavras de adoração, os cânticos, as palmas, a alegria do coração. Tu fala, Senhor, com cada um de nós. Em especial, Senhor, fala com cada um. Tu conhece o coração, tu conhece a vida, tu conhece as situações difíceis, tu conhece os problemas, tu conhece as vitórias, Senhor. E a ti seja o louvor e a honra e a glória, porque tudo tem, Senhor, um sentido para nós. Recebe, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração, a alegria do nosso coração na tua presença, em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Tão bom estar na tua casa, tão bom estar na tua presença, tão bom estarmos aqui, Senhor. Que nós vamos a cada dia mais, Senhor, nos alegrarmos, Senhor, pela maravilhosa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui, Senhor. Que nós venhamos a reconhecer, Senhor,
a tua fidelidade, a tua bondade, Senhor, reconhecer o teu amor, reconhecer, Senhor, a justiça, a ordem que o Senhor coloca nas nossas vidas, Senhor, e que nós venhamos nos colocar diante de Ti, Senhor, com a paciência e com a disposição de coração, Senhor, que ao erguermos as nossas mãos a Ti, Senhor, como na Tua palavra diz que é uma forma de rendição, Senhor, que nós venhamos a nos render a Ti, Senhor, para que se cumpra a Tua vontade nas nossas vidas e não a nossa vontade, Senhor. Que nós venhamos nos render, nos quebrantar na Tua presença, Senhor, verdadeiramente, Senhor, para que nós tenhamos paciência no Senhor, para que se cumpram as Tuas promessas, para que no Teu tempo, Senhor, se cumpra a Tua vontade nas nossas vidas, que nós venhamos, Senhor, a obedecer, Senhor, e a seguir os Teus princípios, para que a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor se estabeleça nas nossas vidas, que nós venhamos nos alegrar, mesmo diante das adversidades, mesmo diante de circunstâncias adversas, que a gente se alegre no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força, e a verdadeira alegria vem de Ti, Senhor, e que nós possamos nos alegrar nessa noite, que é uma noite de celebração, é uma noite de alegria, é uma noite em que nós celebramos a vitória do reino de Deus sobre o reino das trevas, a vitória de Yeshua HaMashiach, o nosso Salvador, Jesus, o nosso Senhor, o nosso Rei, que venceu a morte, que venceu as trevas, que venceu o inferno, que venceu e vence sempre tudo e toda e qualquer circunstância. Aleluia! Esperei com paciência no Senhor, eu esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu a minha voz, Ele ouviu o meu clamor. Esperei com paciência no Senhor, eu esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu a minha voz, Ele ouviu o meu clamor. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Ele é fiel para cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é meu. Ele é fiel para cumprir tudo que me prometeu. Sei que não demora, o meu socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Ele é fiel para cumprir tudo que me prometeu, tudo que me prometeu é meu. Ele é fiel para cumprir tudo que me prometeu, tudo que me prometeu é meu. Oh, 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 oh.
esperei com paciência no Senhor, eu esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu a minha voz, Ele ouviu o meu clamor. Paciência no Senhor, eu esperei. Com paciência no Senhor, Ele ouviu a minha voz, Ele ouviu o meu clamor. Olhe para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Olhe para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. É fiel pra cumprir tudo que me prometeu, tudo que me prometeu é meu. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu, tudo que me prometeu é meu. Aleluia. Amém. Amém. Agora dá para acender aqui. Amém. Quantos estão felizes com Jesus essa noite? Amém. Amém. Que bom. Que bom que você veio, né? Aceitou o convite de Deus e veio neste lugar. Amém. Nós estamos hoje com Gelson, nosso visitante ali. Vamos pedir para um dos rapazes ali dar um abraço nele. Bem-vindo, Gelson, nosso vizinho aqui. Todos muito bem-vindos, né? Todos muito bem-vindos. Vamos fazer como nós sempre fazemos, né? Declare uma palavra de bênção na direção do teu irmão. Deus te abençoe, que Deus abençoe vocês. Que o shalom do Senhor venha sobre a tua vida, alegria de Deus, alegria sobre a tua família, prosperidade de Deus. Amém. Recebo. Amém, amém. Sentem, por favor. Nós tivemos esse final de semana, fomos a Porto Alegre, né? Tivemos o encontro lá das Brilhantes com as mulheres. Eu vou dar, então, aí um tempo para as mulheres, um breve momento, né? Para as mulheres dar uma palavra aqui do que Deus fez lá com elas, né? Que maravilha, né, mulheres? Creio que nós retornamos deste Brilhantes 2023 renovadas na nossa esperança em Deus, não é? Sabendo que Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu, como cantou o Maurílio agora, não é? E esse final de semana para nós, esse sábado, né, foi ontem, para nós foi um momento muito especial realmente. E cada uma das mulheres que foram, eu gostaria que elas viessem aqui à frente, para que todos saibam e vejam que foi a boa mão do Senhor que fez todas as coisas, que vocês possam vir aqui, cada uma vai dar ou melhor, aquelas que quiserem falar alguma coisa, tá? Não são obrigadas a falar, mas assim, a gente gostaria de ouvir qual a experiência de vocês, o que Deus falou com cada uma, né? Cada uma vai falar alguma coisa. Eu, particularmente, Deus falou muito comigo neste Seminário Brilhantes, porque dessa vez eu participei como palestrante. Então, para mim, foi um tempo muito especial, assim, que eu participo dos Brilhantes desde o início. Até eu pensei assim, amanhã eu vou ter um tempinho de contar o número de sacolas que eu tenho para saber em que ano que as Brilhantes iniciaram, que eu não me lembro o ano.
Então eu vou calcular, fazer um cálculo, porque eu guardei todas as lembrancinhas das brilhantes até hoje. E, assim, a experiência que eu posso dizer para vocês com relação às brilhantes é que a gente sempre tem uma expectativa de ouvir a voz de Deus direcionada à nossa vida, às nossas expectativas, aos nossos anseios. E eu achei tão interessante que umas 3 mulheres que foram lá na frente falar, em alguns momentos, não sei o porquê, elas falavam em panelas. As gurias vão concordar comigo. E eu disse, não, é Deus falando comigo sobre panelas. Porque eu sempre digo para vocês que eu tenho uma dificuldade muito grande de quando eu tenho que fazer o almoço, eu vou para minha cozinha e fico olhando lá a cozinha, assim, daqui a pouco eu vou lá, pego meu celular, boto um fonezinho de ouvido e louvo a Deus. Consagro aquele tempo ali ao Senhor. E aí faço o almoço. Sai uma boa comida. Todo mundo gosta lá em casa, mas eu não gosto de fazer. Mas Deus está trabalhando isso em mim. Porque, na realidade, eu trabalhei 27 anos fora de casa e fazer a comida não era uma coisa que eu me lembro que eu fizesse. Eu acho que eu comprava vianda, eu não me lembro o que eu fazia. Eu almoçava fora, sei lá. Mas hoje eu tenho que fazer o almoço todos os dias. E Deus está me tratando nisso. Ele está me tratando porque Ele é fiel, né? Ele sabe de todas as coisas. Bom, gostaria de chamar aqui à frente as mulheres que têm alguma coisa, algum testemunho para dar com relação a este Seminário Brilhantes 2023. Podem vir. A Vanessa vai ser a corajosa. A mais nova, Então você quer ficar fora da câmera? eu vou ficar. Olha só, tem que ver. Pronto, eu só acompanhei. Bom, foi o meu primeiro congresso Brilhantes, primeira vez que eu fui. E, em especial, a ministração que mais falou comigo foi a ministração da apóstola Raquel. Que eu senti que a senhora saiu daqui e foi pra lá pra falar com a gente. Mas eu sou... a minha experiência foi assim... Vou me prolongar um pouquinho. Eu sou líder de turma na minha escola, sabe? E essa semana a gente teve uma reunião e a minha diretora falou que ela não pode chamar um aluno da turma para dar sermão nele. Ela vai até a sala e dá sermão na turma inteira. Eu me senti exatamente assim, na ministração da apóstola Raquel. Ela foi lá, tinha várias mulheres, ela estava falando especialmente comigo. Porque a ministração da apóstola foi sobre templo. E agora eu vou fazer 18 anos, tô terminando o ensino médio e eu me preocupo muito com o meu futuro, sabe? Tipo, só que não é uma preocupação, ok, tipo, vamos cuidar das coisas. Eu me preocupo num nível um pouco preocupante. E aí na ministração da apóstola, eu pensei, a gente tem que dar tempo a todas as coisas. E foi uma mistura da ministração da apóstola Raquel com a ministração da apóstola Inês, que ela falou que a gente precisa descansar em Deus. E para mim isso é algo muito difícil, de esperar o tempo de Deus para todas as coisas. Então eu acredito que foi isso que Deus falou comigo, de deixa na minha mão que eu estou preparando algo para ti. Amém. Glória a Deus. Pois é, que coisa. A apóstola Raquel, né? Ela tem que afrontar com a gente. Mas ontem, quando a gente estava vindo para casa, a Cris nos falou, pediu para a gente dar um testemunho, coisa e tal, a gente veio conversando, né? Aí eu comentei sobre a ministração da apóstola Raquel. Só que, depois que eu cheguei em casa, fui dormir. Hoje
acordei bem tarde, com meu marido me chamando. E antes de eu dar esse testemunho da apóstola Raquel, eu vou contar o sonho que eu tive. Aonde realmente eu acredito que o Senhor falou comigo e que me mostrou. E que também tem relação ao tempo. Eu tive um sonho bem, como diz a Vanessa, bem sonhado, que eu levei um tiro. Eu estava morta. Onde pessoas vinham se despedir de mim, me pediam perdão, choravam. Só que eu estava me vendo naquele leito. Não sei se os irmãos vão conseguir entender. E vinha meus filhos, meus amigos, parentes, e todos me pediam perdão. E passou. E conforme foi passando, eu me senti, porque o médico disse que eu estava morta, eu me senti morta, né? Eu me olhava ali, eu via o tiro, porque eu morri com um tiro, e eu me olhava ali e eu aceitei, simplesmente eu aceitei aquela morte. E o meu marido foi o único que não me pediu perdão, o único que não chorou, mas ele estava no leito comigo, ele era vivo, estava no leito comigo com o braço onde me acolhia e ficou o tempo todo comigo ali. E quando eu estava indo, eu pensei, como é que eu vou explicar? Eu estava morta naquele leito onde eu me aceitei, mas eu me via morta. E quando eu estava indo, não sei para onde, eu que estava me assistindo, eu pedi para Deus que se eu tivesse mais uma chance, se Ele pudesse me dar mais uma chance, que eu iria mudar e que faria tudo diferente. E quando eu disse que eu faria tudo diferente, Ele me chamou. Então eu voltei, Deus me deu essa chance. E Ele me chamou e disse assim, amor, são 11h30, 11h30 da manhã. E o que eu entendi? A ministração da apóstola Raquel, ela falou muito do tempo, que tem irmãos que confundem o tempo e ficam, você falou do deserto, né, que ficam girando, 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 e não conseguem fazer o que pretendem fazer, porque gastam o tempo simplesmente fazendo a mesma coisa o tempo inteiro. Aí eu até comentei com as gurias no caminho, com o Maninho, que eu tinha entendido aquilo ali para mim, porque hoje eu estou num tempo diferente na minha vida profissional. Eu estou estudando, eu estou investindo na loja, o meu esposo está me ajudando. E eu vi aquilo ali como se eu estivesse acelerando o tempo demais e que o Senhor estivesse pedindo para mim parar. E no sonho, o que o Senhor me mostrou no sonho? Que Ele não queria nada do meu profissional. O que Ele estava me mostrando era o meu tempo espiritual, que eu não estava fazendo o que é correto. O meu mudar, meu florescer, que era o tema da nossa Brilhantes, é no meu espiritual. Hoje eu preciso florescer, eu preciso transbordar o meu pólen da minha flor para levar a palavra, para levar... Porque tem muita gente aí fora que está morrendo sem conhecer a palavra. Tem muita gente que está morrendo, ou que conhece, mas não tem aquele entendimento que deveriam ter. Porque tem muitas pessoas que ouviram falar de Jesus, mas de uma maneira errada, né? E elas precisam que alguém fale a maneira correta para elas, que mostre a palavra, que mostre Jesus como Ele realmente é. Então, eu entendi com esse meu sonho e o tempo da apóstola Raquel, que eu não posso perder mais tempo. Eu tenho que mudar o meu modo de falar com as pessoas, o meu modo de levar a palavra para as pessoas. Então, é esse o que eu entendi. E ontem eu falei diferente para as gurias e o Senhor pegou, então me mostrou de uma maneira bem forte, porque às vezes Ele tem que nos pegar, né, e nos mostrar de uma maneira forte, pesada, para a gente poder entender. E graças a Deus eu entendi.
graças a Brilhantes, que vem sempre, todos os anos, para nos trazer coisas novas, coisas diferentes. E de lá também eu trago a palavra para as mulheres, as meninas que estão aqui, que nós somos todas Saras, né? A gente às vezes dá muito ouvido a coisas do mundo e não às coisas de Deus, e que a gente deve dar mais ouvidos às coisas de Deus, às coisas santas, e esquecer o mundo lá fora. Amém. Esse é o meu. Bom, vamos lá. Então, eu trouxe o caderninho, né, gente? Porque eu sou um caderninho, né? Eu sou obediente também, e daí a apóstola Adriana disse que a gente tinha que anotar, e eu repassei hoje um pouquinho. Bom, vamos lá. Para mim foi o primeiro Brilhantes, tá? Foi uma experiência muito, assim, ó, que eu posso dizer, eu levei flechas do início ao fim. As flechas vinham, mas eu era bom porque eu não tinha nem o escudo, eu deixava que entrasse mesmo, né? Aí às vezes eu olhava para a Cris e dizia, aí eu olhava para a Fábio e dizia assim, a apóstola Adriana é psicóloga, acho que eu vou pedir uma sessão para ela. Mas para descontrair um pouquinho. Mas para mim todas as ministrações foram impactantes na minha vida. Todas trouxeram, assim, eu realmente, assim, eu pontuei todas elas, né? E pegando aqui o laço das meninas em relação ao tempo ali, da ministração da apóstola Raquel, realmente isso é uma coisa que a gente tem que parar e pensar realmente no tempo, né? E se for ver, de todas elas, as principais chaves que eu peguei era a confiar em Deus, a descansar, a esperar o tempo certo para todas as coisas. Da apóstola Raquel ali, eu anotei a parte dos desertos. Os desertos repetidos são desertos não vencidos. E eu tenho desertos repetidos na minha vida. E aí, ela disse assim, ó, nesses desertos, qual é a sua debilidade? É nessa debilidade que você tem que investir. Pegando, cada uma eu peguei um detalhe, né? E realmente, assim, por isso que eu disse, todas foram uma flecha, né? Porque pegava assim, eu, ai, Senhor! Mas enfim, glória a Deus que a gente pode. Isso daí é o principal, eu acho, assim, ó, porque é o que eu digo, a gente ainda tem tempo. A gente ainda tem tempo de se ajoelhar, de reconhecer, e reconhecer quantas vezes forem necessárias. Graças a Deus por isso, né? Mas também não podemos perder o tempo, o time, não podemos perder o time. Então, voltando ali para a apóstola Adriana, muito interessante, que nós temos o nosso brilho próprio, né? Que nós sejamos nós. Seja você, mulher, né? Ela disse, volte ao natural para cumprir o seu propósito. A apóstola Raquel, ela deixou uma pergunta. Vou falar um pouquinho de cada uma. Qual é a área que você não tem vencido, que é a debilidade, né? Para a gente fazer uma reflexão. A apóstola Adriana colocou assim, ó, o que você tem? O que tocou comigo na apóstola Adriana? Porque a gente diz assim, ai, eu faço isso, ou eu tenho que fazer mais, eu tenho que fazer mais. Então a gente tem que... Aí o Jesus pergunta assim, mas o que você tem? O que você está fazendo agora? Como se a gente não estivesse fazendo nada. E às vezes a gente quer fazer mais. E aquilo que a gente está fazendo é muito especial e a gente não está reconhecendo, mas o Senhor está reconhecendo. Então... essa foi a pergunta da apóstola Adriana, para a gente reflexionar. O que você tem? Faça isso que você tem para fazer agora. Né? Da apóstola Inês, também muito interessante, que foi uma mulher de atitude,
que foi o exemplo da mulher de fluxo de sangue, né? Que ela viu todas as possibilidades que ela podia fazer, só que na última porta que ela bateu, ela foi e encontrou a solução. E essa porta foi Jesus. Então, de todas elas, a gente tem que se reportar àquele que vai, né, nos suprir em todas as nossas necessidades. Da apóstola Adriana, ela falou muito naquela parte da Inês, muito na parte do alto amor, porque ela olhou para ela, né? Ela olhou para ela, ela não aguentava mais aquela situação e ela precisava de uma solução. Da pastora Leila, como florescer no meio do deserto, e as duas possibilidades, né? De nós não reclamarmos, né? De nós louvarmos, né? O que a reclamação não traz o favor de Deus, e sim o louvor, né? Então, essa também é uma outra flecha na minha vida, porque às vezes eu reclamo, sim, né? Eu reclamo, sim. Vamos ser mais breve, que ainda temos as outras. A da apóstola Simone ali foi bem interessante também, da herança, né? E que ela não se contentou com aquela herança, e ela foi ao pai e pediu algo mais ao pai, e o pai deu. Mas o que eu anotei aqui foi pedir ao Senhor estratégias para lidar com as situações que se apresentam. Então, realmente assim, ó, para concluir, e aí nessa ministração tem uma pergunta: o que posso florescer na minha vida? Então, essa seria a pergunta que nós deveríamos fazer ao Senhor, né? Como eu entendi assim, com esse seminário de florescer. Ela pediu ao Pai para que ele desse as cisternas ali, as águas, né? As vertentes. Então, o que posso florescer na minha vida? Então, são perguntas que isso foi só um começo, eu acho, né? Que a gente leve todos os dias, a gente possa refletir, e é isso, a gente tem que confiar no Senhor. E o testemunho daquela moça de São Paulo também foi Nem que eu estava digo. no script. Gente, eu levei flecha de tudo que é lá. Essa eu olhei para a Cris, né, Cris? Porque realmente fala muito no profissional, né? Nós mulheres, a gente é empoderada, a gente pode, e a gente consegue, e a gente quer, e vai à luta, mas às vezes a gente deixa a nossa herança, o nosso melhor, e o que Deus nos deu. Então isso tocou muito, porque digo assim, ó, tu pediu a Deus teus filhos? Eu digo, pedi. Pois é, e tu tem cuidado deles assim como tu tem que cuidar? Então são coisas que realmente, né, se o Senhor te entregou, os filhos são herança tua, o que tu estás fazendo com a tua herança? Então tocou muito no profissional, né, porque ela, realmente os filhos pararam ela e, né, e disseram, ó, então realmente isso aí é uma coisa pra gente refletir bastante, né? Ela ficou doente, né? Ela ficou doente, e os filhos aí, afinal, cada um ajudou de uma maneira, e ela parou de trabalhar e cuidou da sua casa. Não que a gente não pare, mas que a gente não deixe, porque, como diz, não adianta conquistar o mundo e não conquistar a sua casa, né? Então, assim, ó, todos deixaram assim, e o tempo, né? Voltando para o tempo da apóstola Raquel, todo o tempo que eu tive em Uruguaiana, eu nunca tinha ido no seminário, né? Mas o Senhor tinha o tempo certo para me levar. E a Uruguaiana estava em peso. O Uruguaiana estava em peso. Mas, enfim, eu acho que era esse, e eu absorvi, e agora peço para o Senhor que eu consiga colocar em prática tudo que eu aprendi lá. Tá bom? Eu também vim com o caderninho. Vou perguntar para vocês. Figo é flor ou é fruto? Flor. Figo é flor ou é fruto? Flor. Figo é flor ou é fruto? Nós não vale responder, né, querido? Deixa os homens responder. É flor.
Não, Figo é flor que me ou é falaram do carro, a volta era por... Depois da pista eu vou com os universitários. Mas eu garanto que se o Lucas lá tivesse falado, todo mundo ia falar que era fruto. Por que eu comecei por aqui? Porque foi uma ministração que falou bastante comigo da apóstola Adriana. Eu vou fazer 47 anos. E eu não sabia que figo é uma flor invertida. Então, o povo perece por falta de conhecimento, né? E o quanto de conhecimento a gente ainda tem que buscar em Deus. Daí ela levou toda, né? Ela fez toda a explicação de Jesus quando ele foi na árvore, né? Que a gente conhece toda a história. Isso falou bastante comigo porque eu pensei assim, meu Deus, vou fazer 47 anos e eu não sei disso. Uma coisa que é simples, né? Mas foi toda a história para chegar para dizer para nós que é uma flor invertida. Então a gente tem que buscar bastante conhecimento, e conhecimento na fonte verdadeira que é Jesus, né? Porque foi Jesus que mostrou que era uma flor invertida. Eu anotei bastante coisa, mas na administração da apóstola, que foi a que falou bastante comigo também, por causa do tempo, e daí eu vou falar um pouquinho do testemunho da mulher lá de São Paulo. Desertos não vencidos são desertos repetidos. Aí Deus começou a me trazer à mente quanto deserto eu tenho repetido na minha vida. E na hora eu disse assim, mas Senhor, o que acontece, né, que eu não consigo vencer algumas coisas, eu não consigo vencer. E aí Deus só me disse na hora, calma filha, tu vai vencer na hora que tem que vencer. Muitas coisas tu tem que perseverar. E não é perseverar um dia, não é perseverar 2 dias, não é perseverar 365 dias, é perseverar a tua vida inteira. E quando ele me disse isso, eu disse, bom, mas Perseverar até o fim, né? até o fim, né? Perseverar e será salvo. E aí eu disse, ok, continuamos, né? Perseverando até o fim. Amém. Amém. Na apóstola Inês, o que ficou muito gravado comigo é que nós temos que buscar no nosso alto amor a paz e ser humilde. E humilde de coração, e guardar o coração, e não deixar que as flechas venham nos atingir com facilidade. Porque a gente muitas vezes deixa que essas flechas nos atinjam de uma forma que a gente chega a ficar meio torto e anda aquela semana meio ruim. Eu vou confessar para vocês que toda vez de ir para o Brilhantes sai uma coisa na minha boca. A senhora vai lembrar que saiu ano passado, saiu de novo. Acredito que por estar orando, jejuando e porque a gente vai receber algo muito grande. E muitas vezes o inimigo não quer que a gente vá. Faz com que tu fique fraco, fui dar arrasto para esse Brilhantes. E fui mesmo, fui muito cansada, cheguei cansada, saí cansada e dou glória a Deus porque escutei a voz do Senhor, é o meu 9º Brilhantes. E cada Brilhantes eu saio de lá com uma mensagem. Amém. A mensagem mais forte para mim, pastora Raquel, eu fui forjada no trabalho. Eu comecei a trabalhar muito cedo e eu me forjei no trabalho. E eu sou uma pessoa que não sei dizer não. Se tu me der uma coisa para fazer, eu vou fazer. Se tu me der 2 para fazer, eu vou fazer. Se tu me der 3 para fazer, eu vou fazer. Quem me conhece sabe que eu sou assim. Eu não sei dizer não. E eu vou ter que me reestruturar para poder, quem sabe, ali na frente, estar cumprindo o meu propósito. Porque hoje eu não estou cumprindo o meu propósito. E eu choro, meu coração chora em pensar nisso. Porque às vezes a vida vai levando a gente para um lado e tu vai se deixando ser levada para um lado que de repente não é o que Deus quer para ti. E aí tu tem que fazer uma volta muito grande. E aí eu acho que tem bem a sua ministração dos desertos não vencidos, são desertos repetidos, né? E de repente a gente vai ter que levar um tempo para se reestruturar, para voltar e para começar tudo de novo. E aí Deus me levou lá em 2011. No meu primeiro amor, quando eu aceitei ele, que foi dia 7 de março de 2011. E ele me disse assim, tu vinha numa rota e tu se desviou em algum momento.
Eu não sei muito bem o que Deus ainda quer e o que Ele vai fazer. Eu só sei dizer para vocês que o que Ele disse para mim é que vai ser muito grandioso. Aleluia. Nada é fácil. Nada é fácil, mas é o melhor caminho. Jesus é o nosso caminho. E então eu sou bebê ainda, em caminho a crescer e em caminho a me colocar no Senhor. Porque sou nova convertida, não tenho muitos anos, são 12 anos a recém. E eu acredito ser muito profético isso porque nona brilhante, 12 anos que eu sou convertida e Deus me mostrou muita coisa. Ontem lá. Eu poderia buscar muita coisa do que aconteceu lá, mas tem duas coisas muito importantes, que é o testemunho dessa mulher, que ela abandonou tudo e foi cuidar da família, foi cuidar dos filhos. Os filhos pararam na frente dela e disseram que para eles o mais importante era ela, que eles não queriam enterrar ela, que ela estava se matando. E o testemunho da apóstola Daniela Viganò. Por quê? Porque ela foi muito humilde em colocar uma depressão que ela teve. Ela é uma mulher de Deus, uma pastora de uma igreja. Ela se coloca na frente do mundo e ela mostra realmente quem ela é. E ela diz que muitas coisas, se nós não nos colocarmos de joelho diante do Senhor, a gente não vai vencer. Então a gente precisa realmente orar muito, né? E se manter firme no que o Senhor tem para nós, nos planos que Ele tem para nós, e que muitas vezes a gente não enxerga com clareza eles. Então nós temos que colocar para Ele, buscar nele, guardando sempre o nosso coração, para que o Senhor venha realmente fazer a boa obra que Ele tem na minha vida, na vida de vocês também. Amém? Se deixar, eu vou hoje. Eu estava conversando com o Enéas com relação à apóstola Adriana, que eles tiveram um tempo conosco agora, esses dias atrás, não é? E nós ficamos um bom tempo junto com eles. Eles foram lá em casa, depois nós fomos fazer um passeio lá na Quarta Colônia, fomos à Faxinal do Soturno, lá no Sampio, que os gurizinhos conhecem ali, que foram junto uma vez. E achei interessante algo que aconteceu lá no Sampio. A apóstola Adriana, ela é muito estudiosa assim, da Bíblia, ela quis saber sobre a figueira, né? Por que Jesus amaldiçoou a figueira? E aí ela deu toda uma explicação sobre o fruto, né? Que o figo não é um fruto, o figo é uma flor e tal e tal. E ela também comentou conosco que ela foi pesquisar por que Jesus disse para Pedro que quando o galo cantasse, Jesus ia, antes que o galo cantasse, Jesus iria, Pedro ia negar Jesus, isso. E ela foi pesquisar a questão do galo. E ela descobriu que o galo, na realidade, ele não canta para acordar as pessoas. Não que ele tenha um reloginho dentro dele para acordar as pessoas. Ali naquele momento, o galo cantou para mostrar que havia uma autoridade, que era Jesus, sobre a vida de Pedro. Então, antes que o Pedro, que a autoridade de Jesus falasse, não é? Pedro iria negá-lo. E eu achei bem interessante aquele comentário dela, né? Eu disse, como ela pesquisa, né? Mas vocês não sabem o que aconteceu lá no Sampio. Não tinha ninguém no Sampio. Estava vazio. Às vezes que nós fomos, sempre tinha gente, né? Mas nós fomos numa segunda-feira, então as pessoas não estavam lá. E nem vimos ninguém de ser humano, né, Enéas? Mas nós tivemos uma experiência com as galinhas e com os galos. Vocês não sabem que, de repente, apareceram 2 galos.
E nós ficamos olhando e as galinhas, os galhos iam na frente e as galinhazinhas iam atrás, assim, eu disse, Neias, parece aquelas vovozinhas fofoqueiras que estão procurando uma bagunça aí, estão procurando alguma coisa, uma coisa diferente aconteceu. Aquilo ali para nós foi um sinal. E aí a apóstola Adriana disse bem assim, é que o galo cantou porque tem autoridade aqui. Olha só, que sinal profético. O galo cantou porque tinha uma autoridade ali. Autoridades. Olha só, a natureza proclamou que ali estavam chegando autoridades. E eu fiquei, que tremendo. É isso, querido. Então, para nós foi uma experiência bem marcante. Isso é para que a gente veja que a natureza, ela fala muito conosco. Que nós temos que observar a natureza. Nós temos que observar as formigas, nós temos que observar as coisas que estão acontecendo. Por quê? Porque Deus, ele fala conosco de todas as maneiras. E quem tem ouvidos, ouça o que Deus quer falar, não é? E ninguém vai poder dizer que não ouviu a palavra. Então é isso. Então, vou passar a palavra para o meu amigo Neres. Gostei. Amém. Glória a Deus. As crianças vão passar? Não sei quem é que vai comandar hoje lá. Bom culto para vocês. Amém. Oi, gente. Já fomos ministrados hoje, né? Com a palavra. Amém? Amém. Vamos ser bem breves aqui também. Vamos orar, vamos consagrar esse tempo. Vamos ficar de pé. Agradecer a Deus pela vida das mulheres, né? Que tiveram lá as nossas mulheres brilhantes, né? Amém. Cada ano ficam mais brilhantes e eu sei que Deus tem algo. Ele está nos lapidando, né? Escutando cada uma de vocês. Eu sempre digo para a Raquel o seguinte, que todo o congresso que eu vou, Deus fala comigo. E a gente às vezes espera assim, uma ministração toda, Deus vai falar. Não, Deus fala num detalhezinho, e Ele é especialista nisso. E se eu for a Brasília, se eu for a Manaus, se eu for a Porto Seguro, e Ele falar uma coisinha, eu anoto. E aquilo muda a minha vida. Amém. Às vezes faz eu vencer um deserto, né? Tá? Pai querido, nós queremos te agradecer. Nós te louvamos, Deus, agradecemos o teu nome. Tu és, Senhor, o Deus da nossa vida. Obrigado, Senhor, pela vida das mulheres, Senhor. Nós queremos abençoar, Senhor, que essa palavra, eu sei, Senhor, que muita coisa é ministrada, que o Senhor possa, no passar dos dias, Espírito Santo, ministrar de forma particular e individual, Senhor, para que elas venham crescer de uma maneira sobrenatural. Sejam esposas excelentes, mães excelentes, mulheres de Deus excelentes, profissionais excelentes, Senhor, e cumpram e escutem a voz do Senhor. Pai, nós oramos agradecidos no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Sentem, por favor. Eu queria falar com vocês rapidamente um pouquinho sobre honra. E eu quero dizer que nós estando aqui nesse culto de ceia, nós fomos convidados para um banquete. Vocês foram convidados para um banquete hoje? Amém. Ceia do Senhor, né? A Bíblia fala sobre as bodas do Cordeiro. Aquele que perseverar até o fim vai participar das bodas do Cordeiro. Amém. Quando alguém convida a gente para uma ceia, para uma confraternização, para uma festa, né? Para um almoço, para um jantar, né? Quando a gente vai, a gente honra essa pessoa. E ela honra a gente quando convida, não é assim? Então, a atmosfera da nossa vida, ela tem que estar ligada à honra. Mas o que é honra? Já pensou o que é honra?
Eu peguei lá do dicionário hebraico, né? A palavra é kabed. Diga kabed. Kabed. Acho que é assim que fala. E fala assim, reconhecer o peso de uma pessoa. Não é peso, né? Sei que alguns lutam contra a balança, né? Não é esse peso, né? Mas reconhecer o peso de uma pessoa, a sua autoridade. O galo cantou porque tinha autoridade. Esse galo lá do São Pio foi muito interessante, porque eram 2 galos, eu nunca vi 2 galos, né? E eles começaram a cantar os 2, e aí um afastou as galinhas para um lado, atravessou a rua e foi para um cercado, e o outro ficou desse lado. Porque as galinhas tinham se misturado, então precisou a autoridade dizer, cantou, olha, vocês vão para lá. Ali é que eu governo. Então, tem isso muito interessante, foi muito interessante para nós. Então, reconhecer o peso de uma pessoa, a sua autoridade, e também pode ser traduzida como sustentar, pagar a conta. Olha só, honra, pagar a conta. Isso é no hebraico, né? No grego diz estimar, fixar o valor, honrar ou reverenciar. Então, muito interessante nós dizermos sim para os convites de Deus, sim para a voz de Deus. Nós estamos honrando a Deus com isso. Amém? E eu quero que tu entenda assim que honra é uma chave. Saber honrar é uma chave. E nós podemos ter tudo de Deus ou nós podemos perder tudo se a gente não usar essa chave. Amém? A palavra lá em 1 Samuel, eu vou abrir aqui, tá? Não precisa botar aí. 1 Samuel, é que a gente às vezes pensa assim, nós cantamos aqui, tudo que Deus prometeu, as meninas cantaram muito bem ali junto com o Maurílio, tudo que Deus prometeu para nós, Ele é fiel para cumprir, amém? Amém. Ele é fiel para cumprir. A Bíblia diz que mesmo que se nós formos infiéis, Deus é fiel para cumprir. Ele vai cumprir porque Ele é fiel. Amém. Glória a Deus. Então só quem pode fazer com que algo não aconteça na nossa direção, bota o dedo aí, sou eu. Então Deus tem promessa, né? Esses tempos lá, Juliana e Ivan estiveram aqui, Juliana ministrou com bastante autoridade sobre as promessas de Deus, mas às vezes nós podemos perder a promessa. E essa palavra ela vai falar sobre o profeta Eli, né? 1 Samuel 2, do 27 ao 30. Sacerdote Eli. É uma profecia, né, que veio contra Eli. Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse, assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas no Egito, na casa de Faraó. Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote. Diga, o meu sacerdote. O meu sacerdote. O Senhor me escolheu para ser sacerdote, sacerdote do Senhor. Para subir no altar, para queimar incenso e trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas aos filhos de Israel. Por que pisais os pés dos meus sacrifícios, as minhas ofertas e manjares que eu ordenei que fizesse na minha morada? E tu, porque honras os teus filhos mais do que a mim, para que tu e eles vos engordardes das melhores e de todas as ofertas do meu povo Israel? Portanto, diz o Senhor, olha só, Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Eu quero te dizer que o Senhor, Ele te ungiu para andar na presença dEle perpetuamente. Perpetuamente. O que é perpetuamente? Para sempre. Eternamente. Né? Perpetuamente. Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam, serão desmerecidos. E aí a palavra diz que ele arrancou de Eli
a promessa. Bom, mas Deus não é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Mas a palavra diz que a honra foi para outro lado. A honra que era para Deus foi para os filhos. Vocês entendem isso? E a Bíblia diz que aquilo que... Olha só uma coisa interessante. A palavra diz que a oferta era trazida, né, que ali eram animais, e eles pegavam... Seria como o gaúcho pegar, pô, eu quero só a picanha. A picanha vai ficar outra coisa. Né? Mas as partes mais nobres dos animais. Então os filhos vinham, quando a oferta era derramada, e eles olhavam ali e diziam, eu quero esse pedaço. Não, mas não foi oferecido a Deus ainda. Não interessa, me dá essa parte. Por quê? Porque eu vou fazer festa com as gurias lá fora. Mais ou menos assim, né? E ali, então, o sacerdote não fazia nada. E aí Deus disse, olha, eu te chamei para ser sacerdote aqui. E aqui diz uma coisa, né? Ser meu sacerdote. Mas tu não fez nada. Então, o que vai acontecer hoje? Hoje eu arranco de ti. E a gente vai ver depois na história que eles foram tirados da história como sacerdotes. Os filhos de Eli não receberam, então, os filhos e os netos. A gente vai ver eles mendigando para participar, então, do culto a Deus. Amém? Então, muito interessante a questão da honra. Dessa prioridade de Deus, desse ouvir, né? Eu gostei de ouvir vocês, mulheres. Ouvir o que Deus está te dizendo e honrar Ele. Pô, Deus falou comigo, assim como Deus fala com a gente num devocional, numa palavra, numa ministração. Deus fala. Amém. Todo dia. Então, Deus falou comigo. Deus falou comigo. Eu vou prestar atenção. Porque eu tenho aprendido uma coisa ao longo da minha vida. Eu quando eu era criança, eu pensava assim, Deus vai descer um anjo, né? Vai ser uma carruagem, sabe? Aquelas coisas assim, Deus vai ser um... Mas Deus fala nos detalhes, entende? É com um galo, é com uma formiga, é com um figo, é com... Eu lembro que no meu encontro com Deus, no lugar tinha uma piscina e a gente estava sentado assim e caiu um bicho dentro da piscina e o bicho ia morrer ali na água, né? Aí eu peguei, botei a mão, tirei ele de dentro e ele disse, assim eu fiz contigo. E foi assim, meu Deus, um bichinho. E eu sei que Deus falou contigo já. Muitas coisas. Eu lembro que no encontro com Deus eu dormi embaixo de uma mesa na porta da cozinha, sabe? Eu enfiei embaixo de uma porta, não tinha lugar, né? Primeiro encontro de homens, eu fiquei embaixo. Eu nunca tinha feito uma cirurgia, eu lembro das flechadas da mão. E eu acordei com uma luz assim em cima de mim, que é a luz de sala de cirurgia, tem bastante luz, quem já fez sabe. Aquela luz clara, né? Assim enxerga tudo. E aí veio os médicos ali, os homens de branco, assim, e eles abriram o meu peito, eles tiraram meu coração para fora, e meu coração estava todo machucado. Muita flechada no meu coração. E eu lembro que eles pegaram meu coração de uma maneira assim tão amorosa, com tanto cuidado, e eles começaram a limpar, e meu coração começou a ficar curado. E aí colocaram dentro de novo, fecharam. E a luz apagou e eu continuei dormindo. De manhã eu disse, puxa, foi só um sonho. Né? A gente tem essa experiência, podia chamar essa experiência de encontro aqui, né? Dos tantos encontros que nós já fizemos, cada um teria a experiência. Mas quando eu fui me levantar, eu senti o corte. De cima a baixo, meu peito foi aberto naquele encontro. E eu busquei, então, andar com Deus. Deus é tremendo. Vale a pena honrar o Senhor todos os dias. E eu quero te dizer uma coisa, a honra, ela abre acessos.
sei se vocês já provaram disso. A honra abre acessos. Mas a desonra, ela fecha as portas que a honra abriu. E Deus está nos sinalizando isso, né? Eu vejo assim que na história de Eli e dos filhos, eles estavam tão acostumados com os rituais espirituais, eles estavam tão acostumados com o dia a dia, eles estavam tão acostumados com as coisas religiosas, que eles se distraíram. E a Bíblia diz que eles morreram. Os filhos morreram na batalha, a arca, a presença de Deus foi levada. Olha só que coisa terrível. E o pai, quando recebe, né, a notícia, ele cai, se desnuca e morre. E nasce, então, um dos netos, que é colocado o nome dele de Icabote. Foi a glória do Senhor. Por quê? Porque faltou, então, a honra. Amém? A honra, ela está no coração. Nós falamos semana passada, né, sobre o coração. Filho, dá-me teu coração. Nós estamos num culto de ceia, né? Nós temos que pensar nessas coisas. Nós temos que nos examinar, sabe? Começamos bem aqui hoje, né? Examinando, cada um falando alguma coisa. Mas é importante a gente examinar. Então, o coração é a mente espiritual. Nós não somos carnais nem emocionais, nós somos espirituais. Amém. Quando a Leia falou da morte, né? Morreu, aí o que vai para a presença de Deus? O Espírito. Deus é Espírito. Nós somos filhos de Deus. Nós somos Espírito. Nós moramos num corpo, né? Por um tempo. Depois nós vamos ter, então, esse corpo glorificado para ter esse acesso mais perto de Deus. Então, o coração é mente espiritual, é o lugar de guardar tesouros espirituais, guardar valores. Bem, nós temos que guardar valores, porque o que está aí, que às vezes estão nos oferecendo, a Bíblia fala que a traça come, o ferrugem consome, né? Eu sei que Deus vai colocar à nossa disposição muitas coisas, mas nós temos que pensar nisso. Amém? 1 Samuel 2,35 vai falar uma coisa muito interessante, ó. Depois ele fala sobre a morte dos filhos, ele diz assim: então suscitarei para mim um sacerdote fiel. Sou eu. Diga, sou eu? Sou eu. Sou eu. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Olha só. Edificar-lhe-ei uma casa estável. Não é uma casa que balança. E andará diante do meu ungido para sempre. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém? Amém. É isso que o Senhor tem. Nós não podemos ficar balançando. Nós não podemos errar. Quer dizer, nós podemos errar, mas nós temos que consertar. Não é que a gente não possa. E Apocalipse 1,6 ele fala que o Senhor ele fez de nós reis e sacerdotes. Reis e sacerdotes. Bem? Autoridade. Então eu quero que tu entenda assim, 1 Samuel 2,35, que eu falei, né? Então, esse sacerdote fiel é um coração e uma mente sintonizada com o Senhor. Seguida eu mando fazer uma chave aqui, ou uma cópia, né? O rapaz vem aqui, tem um segredo na chave. O segredo da minha chave, ele coincide com o segredo da chave do Senhor. Amém. O meu coração tem que ser segundo o Senhor. É isso que Deus quer. A minha mente tem que ser a mente, aquilo que Ele quer. Aquilo que ele pensa, como ele olha, como ele escuta, como ele age. Não é de qualquer jeito. E eu vou dar uma corridinha aqui para terminar.
Hoje eu não vou usar ali porque eu prefiro a minha versão, né? Provérbios 3, ele vai trazer uma receita sobre viver de uma maneira diferente. Mas a gente às vezes pega essa palavra aqui, que eu vou falar, né? Eu peguei de 1 ao 10, mas eu vou ler só o 9 e o 10, tá? Que diz assim: honra o Senhor com os teus bens. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Honra o Senhor com os teus bens. O que tu tem de bem hoje? O que tu tem de bem? Eu tenho tudo. Eu tenho tudo. O que mais? O que mais que nós temos de bem? Eu tenho a vida. Eu tenho minha vida. É a vida dela. O que tu tem de bem? Eu tenho minhas filhas. O que mais? Me ajudem, por favor. Saúde. Saúde. Eu tenho saúde. Eu caço saúde. Eu caço saúde. Gente, o tempo passa muito rápido. Quando eu fiz 60 anos e eu estou com 64, Deus disse assim, ó, agora tu entrou no segundo momento da tua vida. O que Deus disse para mim, Maurílio? Eu fiz 60 anos, Deus disse, tu entra no segundo momento da tua vida. Eu tenho falado que vou ver quanto tempo, no mínimo? 120. Deus Até falou. o Lula disse que vai... Não, duvido pelas sementes. Mas eu caço saúde espiritual, saúde emocional e saúde física. Eu caço isso, eu busco isso. Bem, já fui descuidado. Mas nesse segundo momento, mais ainda, eu busco isso. Mas o que tu tem de bem? Vocês já viram que nós pegamos essa palavra normalmente para ministrar ofertas, tributos a Deus? Honra o Senhor com os teus bens. Normalmente os pregadores vão pegar e vão falar de finanças, né? Mas o que é mais importante que finanças para vocês? Eu diria que eu tenho um bom nome. Um bom nome. Uma herança que o meu pai deixou para mim. Os nossos pais deixaram um bom nome. Isso é uma herança. Salvação. Glória a Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, nós abrimos esse culto assim. Ele amou, o amor de Deus. O amor de Deus sobre a nossa vida. Vocês estão entendendo? Nós temos que lembrar os bens que nós temos. Quantos têm carro? É um bem. Quantos têm casa? É um bem. Quantos... Todo mundo está vestido, né? Roupas, são bens que nós temos. E esses bens estão ficando muito caros. Mas são bens que Deus nos deixa para desfrutar. Vocês entendem? Então, o que Deus está dizendo? Honra o Senhor com isso. Não reclama. Temos fartura de comida. Fartura de comida. Olha, meu Deus. Eu como que... Vou comer bem em Porto Alegre. Meu Deus, que comida boa! Deus, perdeu, no próximo tu vai. Mas assim, vocês entendem? Aí a gente bota às vezes o olho no mal. Potencializa o mal e desonra a Deus. Desonra a Deus. Então Deus... Ele está nos chamando a atenção para... Vocês viram o fruto dessa honra desses bens? Os celeiros vão se encher fartamente. A vida vai mudar, gente. Completamente. Senhor, obrigado pela minha esposa. Senhor, obrigado pelas minhas filhas. Né?
sabe? A ter sempre no altar essas coisas que são preciosas para nós, apresentando para o Senhor, colocando diante de Deus. Temos 5.427 promessas do Senhor. Meu Deus, olha só, 5.427 promessas. Então nós precisamos crescer na honra. Crescer na honra. Honrar o Senhor. Olha, quando nós fazemos alguma coisa e o Senhor não participa, é um altar de desonra. Fecha a porta. Às vezes nós estamos... Vocês falaram sobre os desertos aí, sobre ficar girando, né? O povo ficou girando porque ele desonrou a Deus. A língua deles era maligna. Imagina atravessar o mar, né? Vencer o melhor exército do Egito, eles venceram. Né? O Senhor sepultou ali, vendo milagres acontecendo, comida, né? Os bens de Deus na direção do povo. E o povo resmungando. Então, isso aí abre espaço para a desonra fecha a bênção e a gente às vezes perde, então, é um sacerdócio, a gente perde o time, perde um chamado, né? Perde uma obediência. Se salva, né? Mas assim, Deus tem algo muito interessante. A palavra fala que a eternidade, o Senhor quer que a gente governe na eternidade com Cristo. Governo de nações. Tem dois tipos de povo, né? Tem o povo que vai se salvar e tem o povo que vai governar. Se vocês forem olhar a palavra direitinho. E tá ligado então a esse povo que honra a Deus, que ele tem, né? Que ele queima incenso no dia a dia dele. Amém? Essa palavra eu acelerei bastante para a gente poder entender, mas eu quero que tu entenda isso. Honra. Tem um peso na direção de Deus. Tem uma graça de Deus aí. Tem uma escolha. Né? Ele escolheu. A gente tem essa coisa, né? Eu escolhi a Deus. Né? Tem até uma canção, né? Mas eu escolho Deus. Mas ele escolheu. Ele escolheu primeiro. Ele me amou primeiro. Ele pagou um preço maior que eu não vou conseguir retribuir esse. A melhor coisa que eu posso fazer é honrar o Senhor. Amém? Conseguiram entender? Sim. Vamos orar então. Pedir para o Maurílio. Quero que tu te coloque diante de Deus. Esse culto, ele não é um culto para... Ele é um culto para nós, né? Individualmente e coletivamente. Para a gente realmente se apresentar diante de Deus. Eu sei que Deus, ele vai mudar realidades hoje aqui. Eu sei que Deus vai mudar históricos hoje aqui. Amém? Amém. Nós vamos entrar numa outra dimensão, numa outra atmosfera diante do Senhor. Vocês creem nisso? Se alguém quiser, durante o louvor, vir aqui, eu quero colocar a mão na cabeça de vocês, ungir vocês como sacerdote. Muito importante isso. Sentimos tua glória neste lugar. Algo grande acontecerá. Ativa o sobrenatural. Sentimos tua glória nesse lugar.
acontecerá. Se ativa o sobrenatural. Yahvé. Sentimos tua glória neste lugar. Algo grande acontecerá. Se ativa o sobrenatural. Yahvé. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Yahvé se manifestará. Shire se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahvé se manifestará. Shire se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Se adorarmos,
Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Yahvé, Mais alguém? Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Abençoa a vida na aula, Senhor. Senhor, que o Senhor possa fazer algo, falar no seu ouvido, ordenar, Elohim, Shaddai, Adonai, se manifestará. Em nome de Jesus. Tua presença, Deus. Tua presença, Senhor. Comece a adorar o Senhor mais, né? Levante a tua voz. Tua presença, Deus. Tua presença, Deus. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel e justo, Senhor. Abençoa, Senhor, a vida de Deus. Abençoa a sua história, Senhor. Libera a tua unção diferente nessa noite. Ela é a luz de Deus na sua casa. Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Nós te louvamos, Deus, nessa noite. Nós queremos abençoar, Pai, os irmãos que estão, Senhor, no online também nessa noite, com esta unção que temos aqui. Ao participarmos da ceia do Senhor, possamos, Senhor, estar cheios da Tua vida. Cheios da Tua vida. Senhor, nós queremos te pedir, Senhor, que o Teu perdão nos alcance nesta noite. Que o Senhor possa nos purificar, possamos sair daqui mais santos, mais puros, mais verdadeiros, mais leais, mais homens e mulheres de honra, Senhor, realmente. Possamos levantar, Senhor, realmente uma geração de homens e mulheres de honra, famílias de honra, Senhor, para que este lugar venha se encher da Tua glória cada vez mais, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós vamos participar da ceia. Eu pedi que o Rodrigo ponha aquele louvor. Nós vamos estar consagrando então o pão e o cálice. Pode ser. Ana Laura, o Evandro. Eu vou consagrar aqui o pão e o cálice, por favor. Pode ser? Aqui é a primeira. Senhor, nós estamos aqui nesse momento, Pai, na Tua presença, Pai, fazendo um ordenamento que o Senhor nos deixou, Pai, consagrando aqui, Senhor, o Teu sangue, Pai, para ser bebido, Pai, para ser servido nas nossas vidas, Pai, para cobrir as nossas vidas, para guardar as nossas famílias, para guardar a nossa igreja, para guardar a nossa cidade. Só o Senhor, Pai, só o Teu sangue, Pai, pode remir todos os nossos pecados, Pai, e assim já foi feito, Pai. O Senhor já derramou o Seu sangue na cruz, Pai, para nos livrar, para nos libertar, Pai.
Nós abençoamos, Pai, esse vinho, esse suco, Pai, que simboliza, Pai, o Teu sangue. Que o Senhor possa, através desse simbolismo, dessa ação, Pai, desse momento, estar presente sempre, Pai, nas nossas vidas, nos guiando, nos protegendo, nos cobrindo. Amém. Aleluia. Pai amado, nós consagramos a Ti neste momento, Senhor, esse pão, Senhor, que simboliza o Teu corpo, Senhor. Quando nós lembramos do Teu corpo, Senhor, nós sabemos que Ele foi, Senhor, ferido, Senhor, mas nós temos, Senhor, a esperança, Senhor, e cremos, Senhor, que pelo Teu corpo, Senhor, nós fomos sarados, Senhor. Pelo Teu corpo, Senhor, que foi moído naquela cruz, Senhor, que simboliza o corpo que nos traz vida, Senhor, e vida eterna, Senhor. Que nos momentos, Senhor, que nós tivemos, Senhor, que fomos, Senhor, comer do Teu corpo e beber do Teu sangue, Senhor, nós sejamos purificados e lembrar, Senhor, que esse ato nos justifica, Senhor, que através desse ato nós somos justificados, Senhor, em Cristo Jesus, Pai amado. Obrigada por este momento. Assim nós consagramos a Ti, Pai. Amém. Eles vão passar, o louvor vai ficar tocando, então vamos ficar adorando o Senhor, né? Agradecendo o nome dEle. Vamos entender esse momento. Pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou marcado nos teus caminhos. Não estás sozinho, não estás comigo. Porque se eu estou Os irmãos estão em casa, podem fazer então sua ceia, né? Pegue seu cálice, seu pão e vamos participar juntos. Eu vou pedir para vocês algo. Todos já receberam o pão e o cálice? Vamos nos reunir em família. Eu quero pedir para vocês, vamos orar pela família. Amém? Vamos orar, vamos profetizar sobre a família. Pode ter alguma coisa que não tá bem ajustada, o Senhor vai ajustar. Amém? Vamos orar, vamos abençoar. Abençoe aí os familiares. Pai, quero abençoar a minha casa, Senhor. Quero abençoar minha vida, eu quero. Profetizar, Senhor, Ele está sendo bom Senhor, nós abrimos a mão do portal, se abre, Pai, nessa ceia, numa palavra, abre a sua boca, de saúde, de estabilidade, de glória, de alegria, de conquista, seja maior. Deus abençoe os irmãos, as irmãs, tudo Senhor que não está e a tua vontade do Senhor, nós queremos profetizamos sobre a Senhor. Abençoamos a palavra, abençoamos o Senhor, o sangue, a palavra do Senhor, os valores,
Seja agradecido por nós. Seja bendito o teu nome, Deus. Obrigado pela cruz. Obrigado porque tu não desistiu. Obrigado porque tu foi até o fim. Oh, que coragem, Jesus. Que força, Senhor. Aleluia, Jesus. A palavra de Deus diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Vamos lembrar, vamos continuar lembrando o que o Senhor fez por nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. O fogo não me queima, as águas não vão afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Vamos trocar o cálice. Olha para o cálice. Eu quero colocar algo para você assim. Não é simbolismo, né? Não é simbolismo que diz. Não é porque a gente sempre faz assim, né? Não é um ritual humano. Que seja algo verdadeiro, né? Eu troco o cálice contigo. Eu quero dizer que eu luto contigo. Eu venço contigo, eu me alegro contigo, eu sou fiel contigo, eu sou verdadeiro contigo, eu sirvo o Senhor contigo, eu vou até o fim contigo, eu tenho uma aliança contigo, eu tenho uma aliança com vocês, eterna. Vamos tentar fazer ela sair do humano, né? Que é difícil pra gente, né? Às vezes, entendeu? Esse corpo às vezes nos prende. O apóstolo Paulo fala isso, né? Então nós temos que entender, nós precisamos entrar na eternidade juntos, gente. Amém. Pode estar acontecendo alguma coisa, e ao longo da nossa vida vão acontecer coisas, mas nós temos que vencer juntos. Nós temos uma aliança. A igreja é esse corpo que não se divide. Vocês entendem isso? Sim. É fiel junto. Nós temos uma aliança. Nós estamos uns nos outros, vocês, né? Unidade é isso, né? Nós falamos com os jovens naquele dia. Não é a batata do Enéas, a batata da Raquel, a batata do Maurílio, né? Nós somos um purê. Nós estamos uns nos outros. Nós temos que viver isso. Quando eu olho para Maurílio, eu tenho que me enxergar. Quando ele olha para mim, eu tenho que me enxergar, né? Um no outro. Assim somos. Amém? Vamos ler aqui. Escute isso. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Nós temos uma aliança com o Senhor. Nós estamos renovando essa aliança. Sempre que é renovada a aliança, vem sobre nós uma alegria que não é humana. Então, se tu sair rindo daqui, coisa boa. Fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim, porque todas as vezes que comeres esse pão e beberes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se. Examine-se. Diga: examine-se. Examine-se.
Pois o homem assim mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Bem, então isso é muito importante. Vamos participar do cálice? Nós te louvamos, Deus. Nós te agradecemos por esta oportunidade nesta noite. Sei que algo, uma chave virou, uma chave de honra na tua direção virou. Porque nós sabemos, Senhor, que na nossa direção o Senhor foi sempre fiel, sempre verdadeiro, sempre leal. O Senhor sempre derramou o melhor. Nós queremos, Pai, nesse ato de renovação de aliança, declarar na tua direção, Pai, queremos ser mais fiéis, mais verdadeiros, nos entregar mais ao Senhor, ouvir mais a tua voz, viver dias, Senhor, de sobrenatural na tua presença. Obrigado, Jesus, pela cruz, obrigado pela vitória na cruz, obrigado, Senhor, por essa oferta que bate todas as ofertas, não tem oferta maior. Obrigado porque tu és Senhor sobre todos os senhores. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Rei de toda a terra. O Senhor é a autoridade, Senhor. Nós nunca perdemos batalha, porque o Deus que nós servimos é o Deus que sempre vence. Obrigado, Senhor, por esta noite. Oramos, Senhor, por aquele jovem que entrou aqui. Que o Senhor, no seu Espírito, ministre sobre a vida dele. Salvação. Que o Senhor venha a pegá-lo, Senhor. Assim como nossos vizinhos, assim como os moradores desse prédio, Senhor. Que essa semana seja uma semana, Pai, de exalar dessa atmosfera de honra e amor ao Senhor. Senhor, oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém? Eu só tenho um aviso para dar para vocês. Eu botei um edital de convocação lá atrás, pegado na parede. Nós vamos ter, daqui a 2 semanas, nós vamos ter uma assembleia aqui, tá? Para a nova diretoria. Ordinária. Assembleia ordinária, né? Para ver a nova gestão, né? Mais 3 anos de diretoria. Eu sei que a gente não fala muito do administrativo aqui, mas alguns irmãos saíram, né? E nós temos que compor então uma nova diretoria, então, um conselho, e completar o conselho fiscal, inclusive. Então nós temos 2 semanas, nós temos que fazer esse anúncio aqui. Está fixado na parede lá atrás, né? Quem quiser dar uma lida. E então dia 17 nós vamos então definir aqui, levantar uma nova diretoria e empossar. Isso para nós é importante porque senão nossa conta no banco é travada, né? Nós precisamos dar andamento então no processo. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Obrigado pela presença. Não saia sem abraçar todo mundo. Bem? Agradecemos a presença do pessoal que está em casa também. Deus abençoe vocês com uma semana cheia de vida de Deus. Shalom, shalom. Amém, amém. Tchau, tchau, meu filho. Tchau. Shalom, shalom. Boa semana. Deus abençoe. Tchau. Amo vocês. Tchau, Tchau, Vanessa. Tchau. Tchau, Rodrigo.